panorama de uma vida e obra extraordinárias. 7 anos de pesquisas resultaram na reunião da correspondência completa de Machado de Assis. Doença, solidão, algumas alegrias, amizades fiéis. Assim foram os últimos anos do autor de Dom Casmurro e o Memorial de Ares, como está revelado no tomo 5 da correspondência de Machado de Assis, organizado e apresentado pelo nosso entrevistado no Globo News Literatura de hoje, Sérgio Paulo Rouanet. Foram tristes? Foram extremamente melancólicas, né? Já a partir do 4º volume, o grande tema, o grande pano de fundo para essa correspondência toda foi a doença e a morte de Carolina. Esse era o 4º tomo. Esse era o 4º tomo. E 4 anos depois, 1908, você teve de novo a doença e a morte, mas do próprio Machado de Assis. Então é uma coisa extremamente comovente. O Machadinho jovial, namorador dos primeiros anos, que tal como ele aparece nas cartas do primeiro volume, dos anos 60, não existe mais. O que existe é o viúvo melancólico, é o homem circunspecto, respeitável, cuja imagem passou à posteridade. É assim que a gente vê o Machado de Assis, mas lendo os primeiros volumes dos anos 60, do século XIX, você vê um homem completamente diferente, que fazia e ouvia confidências amorosas dos colegas igualmente jovens. E as minhas colaboradoras, que são responsáveis em grande parte por esse trabalho, Irene Moutinho e Silvia Oletério, literalmente choraram. Isso parece um patos romântico, mas elas choraram no final, né, com saudade do Machadinho irresponsável, que tinha se transformado num homem lúgubre, hamletiano, etc. Dom Casmurro. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e, num recanto, pôs um mundo inteiro. Era um homem velho, doente, com crises epiléticas cada vez mais frequentes, encontrando no final da vida, no filho do José de Alencar, Mário de Alencar, o único apoio com quem ele conversava diariamente por carta. Mas era uma relação filial absolutamente pungente quando a gente pensa que eram as últimas semanas e meses do Machado de Assis. O Machado de Assis é esse homem desesperado, com saudade da Carolina, com vontade de ter um pouco de fé religiosa, que talvez permitisse um reencontro depois da morte. Foi uma coisa muito triste, muito romântica. Não tinha nenhuma fagulha sequer de fé religiosa, né? Era um homem profundamente honesto, sincero, né? E até o fim da vida permaneceu fiel às suas convicções, se é que ele tinha a convicção da não existência de Deus. Ele era um ateu desesperado, consciente e voltado com horror da hipocrisia. Quando perguntaram a ele se ele não queria se confessar, comungar, no final ele disse, não, seria uma hipocrisia. Ele teve uma alegria nesses últimos anos, que foi a publicação do que ele reconhecia como a última obra, que era o Memorial de Ares. Exatamente. O Memorial de Ares era o Machado de Assis que sabia construir um romance com enredo, com começo, meio e fim, como na primeira fase, e como na segunda fase guardava alguma coisa do que eu tenho chamado a forma xandiana, aquele jeito brincalhão, meio moleque, de memórias tristíssimo. Então o Machado de Assis é o Machado de Assis chegado à serenidade, já preparando-se para morrer, e quando a gente está morrendo,
você não faz literatura, você faz memorial de Aires. Lá vai o meu memorial de Aires. Você me dirá o que lhe parece. Insisto em dizer que é o último livro. Além de fraco e enfermo, vou adiantado em anos. Entrei na casa dos 70, meu querido amigo. Ele manteve uma correspondência também intensa com o Joaquim Nabuco. A amizade deles vinha de onde? Eles se conheceram quando Nabuco tinha 15 anos de idade. Então o jovem Nabuco, já bastante promissor, menino precoce, etc., escreveu para o Nabuco, escreveu para o Machado de Assis uma carta em que ele agradecia Machado de Assis por tê-lo mencionado numa pequena crônica, num artigo. Essa relação começou assim, uma amizade quase de adolescente, de repente se transformou na grande interlocução da sua vida, e Nabuco, o grande interlocutor por correspondência. Como vocês organizaram a Ordem construção, a ordem cronológica? Ordem cronológica. Eu acho que foi uma excelente solução, porque até então a gente não tinha uma visão de uma vida humana correndo. Agora temos os 5 volumes. É a correspondência completa? Encerrou. Bom, na intenção... O senhor sim. tinha dúvidas. Olha aqui, eu posso até ilustrar essa dúvida. É uma dúvida quase tão cruel quanto a dúvida que Bentinho tinha quanto à fidelidade da Capitu. Está completo ou incompleto? Esta apresentação poderia ser intitulada Fim do Caminho, porque é a última etapa de um percurso a 3, levado a cabo sob os auspícios da ABL por Irene Moutinho, Silvia Eleutério e mim mesmo, ao longo de mais de 7 anos de trabalho. Mas não foi só para evitar uma dramaticidade alheia à índole discreta do menos enfático dos nossos escritores que renunciamos a esse título altissonante. Foi porque sabemos que numa obra desse tipo, todo final é sempre provisório. No futuro, com efeito, é possível que o aparecimento de novas cartas mostre que nosso epistolário ainda está longe de ser completo. 2 dias depois, aparece uma carta que confirma exatamente toda... uma carta de Souza Bandeira, que só passou à posteridade em grande parte por ser tio do Manuel Bandeira, mas era acadêmico, amigo do Machado de Assis. Por enquanto, essa é a primeira que surgiu, né? Vão surgir outras. Para a gente fechar, a obra do Machado hoje é reconhecida no Brasil? No Brasil, sem dúvida. Internacionalmente, ainda não, infelizmente. Isso é um enigma. Esse é o verdadeiro enigma. O enigma da Capitu, no fundo, está nisso. Não sei. Realmente, eu não tenho resposta para isso. Está crescendo o respeito pela obra do Machado de Assis nos Estados Unidos, na França. Susan Sontag, por exemplo, disse que era um autor a ser colocado lá do Flaubert. Ela também se faz essa pergunta, por que não virou Flaubert, não teve a fama do Flaubert. Então é um enigma, cada um tem uma resposta. Eu acho que isso está ligado a um problema que não é específico do Machado de Assis. Ainda falta muito para a literatura brasileira ser reconhecida internacionalmente. Viva Machado, muito obrigado. Viva Machado. $150 milhões de exemplares vendidos. O fenômeno Pequeno Príncipe já foi traduzido para 280 idiomas e dialetos. Este ano, a obra clássica de Antoine de Saint-Exupéry caiu em domínio público e ganhou uma versão para o cinema em desenho animado. A direção é do americano Mark Osborne. Era uma vez um pequeno príncipe e sua necessidade de um amigo. Tudo começou com a famosa frase dita pela raposa: Only with the heart that one can see rightly.
Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Foi por causa dela que Mark Osborne, que dirigiu Kung Fu Panda, resolveu aceitar o desafio de adaptar o clássico de Saint-Exupéry para o cinema. Mas o desafio não foi aceito de primeira. Pouco tempo antes, havia recusado a proposta de dirigir o filme feita por seu agente. So as soon as I saw it as a mission to protect the book, and I found that we could actually make the movie as a tribute to the experience that we all have with the book, that was the moment when I realized that it was maybe possible that we could do a good thing and not a bad thing, you know, because the book itself is so precious. I wanted to protect it. That was the number one thing. Para proteger o Pequeno Príncipe, Mark resolveu trazer o livro para a vida de uma pequena menina urbana, que tem como missão realizar o desejo da mãe, entrar para a grande escola da cidade. E nesse projeto de vida, não há espaço para ser criança, até que a menina encontra o velho aviador sonhador. The idea of a little girl was also sort of an opposite to the Little Prince. You know, the Little Prince represents innocence and the spirit of childhood. And this little girl is kind of broken and she represents the spirit of grown-ups, you know, so I thought it would be an interesting balance to create these two characters. But I also very early on had an image of a little prince and a little girl holding hands. Adaptar um livro já não é tarefa das mais fáceis. Agora imagine adaptar um clássico que já vendeu 150 milhões de cópias pelo mundo e é frequentemente citado como o livro preferido de sucessivas gerações. I mean, I felt a lot of pressure throughout the process, and many people that worked on the movie felt the pressure because, you know, we all know what the book is and what it means and how long it's been around and how important it is to everybody. So I was really very careful about approaching this. And one of the things, I take a cue directly from the book. In the book, the Saint-Exupéry writes that the aviator says, "I do not want my story to be taken lightly." O filme de Mark Osborne navega entre duas técnicas de animação, dividindo a história em dois mundos distintos, o da menina e o do Pequeno Príncipe. O primeiro é cinza, sem vida. O segundo é colorido e lúdico. I wanted to use two different animation techniques, CG animation for the real world or for the larger story that was wrapping around and protecting the book. But I wanted to find a way to bring out the poetry of the book and the sort of handmade quality of the book's illustrations and the poetic nature, the lyrical nature of the book. And so stop motion animation to me was a perfect technique that we could utilize to feel very different than the rest of the world. So you really felt transported to this other place. Because I think that's what the book does, it transports you to this other universe. Ao completar 70 anos em 2014, a obra de Saint-Exupéry caiu em domínio público na maior parte do mundo, exceto na França, onde uma lei preserva os direitos autorais por até 3 décadas a mais. E como foi que a família reagiu ao projeto? The family of Saint-Exupéry, they love the movie, they love what we've done, and they've given me the full support because they really understand and believe that this is a true tribute. It's an artistic tribute to that original work. O filme, exibido pela primeira vez no Festival de Cannes desse ano, foi aplaudido de pé. A segunda vez que foi mostrado ao público foi aqui no Brasil, no Anima Mundi. A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para 20 de agosto e, dependendo da data em que chegar às salas americanas, poderá concorrer ao Oscar em 2016. O mestre espiritual Siri Prembaba lança um novo livro, revelando como os relacionamentos podem se tornar amorosos, saudáveis e construtivos. Amar e Ser Livre, as bases para uma nova sociedade, que acaba de ser lançado no Rio, propõe ao leitor uma caminhada em direção a si mesmo. Herdeiro de uma tradicional linhagem indiana, Siri Prembaba garante que o amor é a maior fonte da liberdade, capaz de transformar as vidas e tornar o mundo melhor. O mestre espiritual conversou com o Globo News Literatura. O livro é um convite para uma profunda reflexão sobre as relações humanas, especialmente sobre as relações afetivos sexuais, porque eu considero o casamento a célula da sociedade.
Então, o objetivo maior é promover a criação, né, os fundamentos de uma cultura de paz e prosperidade. Mas para isso precisamos rever as nossas relações. E tudo isso começa quando temos a disposição de olharmos para nós mesmos. Como encontrar essa felicidade que tanto buscamos, como encontrar essa paz que tanto buscamos, como construir relações positivas, construtivas, né? Sem olhar para dentro é impossível, temos que olhar para dentro. Eu sinto que essa externalização nos levou a esse estado caótico que estamos, né? Onde vemos uma profunda crise em todos os segmentos da sociedade, o que eu tenho chamado de emergência espiritual. É como se estivéssemos realmente perdidos, completamente sem noção de para onde estamos indo realmente. Toda essa exposição na mídia, nas redes sociais, acaba sendo uma forma de fuga, acaba sendo realmente uma maneira de escapar dessa angústia existencial que é gerado por um esquecimento de quem a pessoa é, quem sou eu, afinal de contas. Amar e ser livre são compatíveis? Eu sinto que liberdade e amor caminham juntos. Só é possível ser livre se você ama de verdade. O que é amar de verdade? É amar de forma desinteressada. É deixar o outro livre, inclusive para não te amar, caso ele não queira ou não possa. Essa é talvez a declaração de amor mais poderosa. Mais um escritor argentino no mercado brasileiro. Escrever é uma doença? Um dos destaques da Flip deste ano, Diego Vecchio nasceu em Buenos Aires, mas mora há 23 anos em Paris. Ele tem 4 livros publicados. O primeiro a sair no Brasil é Micróbios. São 9 contos ambientados em países diferentes. Os enredos altamente inventivos têm sempre como causa ou efeito algum tipo de doença. Quem lê seu livro sem conhecê-lo, talvez faça a mesma pergunta que eu lhe faço agora. Você é médico ou é hipocondríaco? Bueno, digamos que siempre me hacen estas preguntas, pero en general la gente me pregunta si estudié mucho o hice muchas investigaciones para escribir un libro que parece ser que hay mucha erudición médica sobre el cuerpo y entonces yo no estudié medicina y respondo que lo que sé, lo sé como hipocondríaco. Y en general hay una visión negativa de la hipocondría porque se la considera como una enfermedad. Es una enfermedad, pero tiene como beneficios secundarios. Y uno de los beneficios secundarios del hipocondríaco es que tiene tal vez un conocimiento del cuerpo mucho más agudo tal vez que una persona normal, y todo el saber, entre comillas, que puede haber en esse livro, tal vez es un saber de hipocondríaco más que de médico. Você vive há mais de 20 anos na França. Se sente um escritor argentino, sul-americano ou não? A ver, estoy en una posición un poco descentrada porque vivo en un lugar escribiendo en español en el cual los lectores, digamos, espontáneos no pueden leerme porque son lectores que leen en francés, y publico en un país donde no resido, donde bueno, también hay como un circuito un poco extraño entre la relación que tengo en el lugar con el que escribo y el lugar en el que publico, pero como escribo en español y publico en Argentina, creo que me considero sin ninguna duda un escritor argentino, latinoamericano, sudamericano. El efecto de vivir en un lugar donde no se habla español, escribiendo en español, esto hace que la relación con la lengua sea muy distinta que si hubiera escrito el libro en Argentina. Es como escribir un libro en una lengua muerta, es decir, una lengua que de algún modo es una lengua escrita y que no está marcada por la oralidad. Há uma máxima já consagrada na literatura de que o autor, para ser universal, tem que escrever sobre a sua aldeia, sobre sua realidade local. Qual a sua aldeia? Yo diría lo contrario, tal vez, que escribiendo sobre lo universal se puede
escribir sobre lo local. Mi aldea sería tal vez Buenos Aires, que es el lugar donde nací, pero tal vez para poder escribir de Buenos Aires lo mejor es escribir sobre otra cosa que no tenga nada que ver con Buenos Aires. Bueno, pienso que también uno puede viajar ahora, hay la posibilidad de viajar sin viajar con internet, hay una circulación de la información que es muy distinta, una aceleración también, una saturación de la información, y esto hace que los espacios locales estén más deslocalizados que antes, que digamos que cualquier punto del planeta puede entrar en contacto con cualquier otro punto del planeta de una manera mucho más fácil que antes. Por culpa de uma alimentação baseada principalmente em guloseimas, Cat carecia da dose necessária de fósforo para produzir uma frase que estivesse à altura das balas Shoga. Desfosforizado, seu cérebro se tornara toscos, rápidos e eletrizados que as circunstâncias exigiam. Se tivesse comido um pouco mais de peixe, a história teria sido muito diferente. É possível curar-se pela literatura ou a literatura é uma doença em si? Se puede decir que la literatura es como lo que en griego se llama farmakon, es decir, es una palabra que tiene doble sentido, porque el farmacón es el remedio que cura y el farmacón es el veneno que mata. Entonces se puede decir que la literatura es un farmacón que cura, pero que también enferma. Embora a família Sorensen tivesse se vacinado contra o tétano, a varíola e a tuberculose, esqueceram-se da vacina contra o bacilo de Scalpidi. Ao que não posso deixar de recriminar os higienistas, certamente financiados pelos laboratórios alemães, que contribuíram a dar uma popularidade exagerada ao bacilo de Koch, deixando nas notas de rodapé dos manuais de patologia bacilos não menos perniciosos, como o bacilo de Scalpidi. O Globo News Literatura fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse Globo News Play. Não se esqueça, contamos sempre com a sua colaboração. Se existem autores ou textos que você gostaria de ver no nosso programa, mande uma mensagem para nós.